eu agradeço minha rica oportunidade dessa noite. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia. Hoje a mensagem vai ser muito objetiva, mas eu tenho aqui duas mensagens em uma. Vou falar uma palavra que daria para pregar duas mensagens, só que em uma só. Pastor, vai demorar? Não. Mas o Espírito Santo vai falar com você de forma poderosa, que vai edificar em todas as áreas da sua vida. Amém? Gênesis 26. Você abre Apocalipse, aí você passa todos os livros da Bíblia. Não ajudou não ainda, pastor, você está atrapalhando. Primeiro livro da Bíblia, amém? Glória a Deus. Todo mundo achou aí? Amém. Versículo 1. Aleluia, Deus. Diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Fale conosco, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 16. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Sente-se em nome de Jesus. Aleluia. Aqui a Bíblia está iniciando dizendo que tinha vindo uma fome no tempo de Isaac, pior do que aconteceu nos dias de Abraão. Mas Deus direcionou Isaac. Eu quero dizer para você que o teu Deus é o Deus de Isaac, amém? De Abraão e de Jacó. Eles são lembrados até hoje, porque foram homens que seguiram a direção de Deus. Aí Deus te pergunta nessa noite: você quer as direções do Senhor? Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser direcionado? Deus falou para ele: não desça ao Egito. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que o Egito não é o seu lugar. Todas as vezes que você ouvir a palavra Egito na Bíblia, tem uma simbologia. Que simbologia é essa? Egito quer dizer mundo, um mundo lá fora. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, o mundo lá fora não pertence mais a nós, irmãos. Você é separado. A palavra santa é separada, amém? Você é propriedade particular de Deus. Diga para o seu irmão assim: você não pertence a você mesmo. Você pertence ao Criador. Quem crê nisso, exalta o Senhor com as palmas. Glória a Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que eis que ele desceu fora da direção do Senhor. E aconteceu no versículo de número 16, que o próprio Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Pastor, ele cresceu fora da direção de Deus, e mesmo assim Deus prosperou ele. Por que aconteceu isso, pastor? Isso significa graça. Graça é favor imerecido. Tem hora, irmãos, que a gente faz as coisas sem a direção de Deus, mesmo assim Deus, pela misericórdia dele, ele nos abençoa, ele nos honra. Quantas vezes o Senhor nos manda orar, nos manda buscar, então, e a gente não segue a direção de Deus, mas mesmo assim, como foi dito através da missionária Tina, por ele ser seu pai, ele te abençoa. Amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, no versículo 17: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Onde ele se acampou? No vale de Gerar. Aleluia. Onde ficou morando.
Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que o seu pai já lhe tinha dado. Escute, ele abriu os mesmos poços que era no templo do pai dele, que era do pai dele. Ele abriu. E aí, depois que o pai morreu, os filisteus entulhou. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava tomando posse daquilo que era direito dele. Seu pai está reservando bênçãos para você. Vou repetir, o seu pai está liberando bênçãos para você. Amém? Tem bênçãos que é para você, aleluia. Diga assim, tem bênçãos que é para mim, e eu tomo posse nessa noite. Mas a pergunta é, você persevera? Você é uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa que está disposto a conquistar, a avançar, a crer, a buscar, a, como diria nos dias de hoje, pagar o preço, né? O preço já foi pago na cruz, mas tem hora que nós precisamos nos esforçar, bater na porta, precisamos, glória a Deus, fazer a nossa parte, porque o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, Moisés. O que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado, então toca o cajado nas águas. Tocar o cajado nas águas cabia a Moisés, mas abrir o mar era a parte de Deus, amém? Então não queira fazer a parte de Deus, mas a parte que é cabível a você, faça, porque quando você agir na direção de Deus, Deus tem milagre, Deus tem milagre, Deus tem resposta, Deus tem resposta. Quem crê, exalte, 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 exalte pela tua vitória. Glória a Deus. Ele tornou a abrir aquilo que os filisteus tinham feito, irmãos, entulhado os poços. E olha o que aconteceu, irmãos. Versículo 19: os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Olha, irmãos, algo raro. Eles cavaram e acharam um poço de água. Amém, irmãos? Amém. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço. Também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. E partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Você vai prosperar nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Diga o seguinte, diga para você mesmo, estende suas mãos e fala assim: há unção de prosperidade nas minhas mãos. Então o que aconteceu? Ele cavou, o inimigo se levantou. Ele cavou de novo. Ele cavou de novo, o inimigo se levantou. Ele veio, cavou outro. Deus está falando para você, e é bem simples a palavra. Quando vem a luta, a adversidade, você continua ou você para? Você persevera ou você desiste? Nós não somos daqueles que recuam, irmãos, mas somos daqueles que perseveram para a glória do Senhor. Sabe o que Deus está falando para você? Você começa a fazer algo e aí você para no meio do caminho. Você tem um sonho e você abandona o sonho. Você tem uma meta, no meio do caminho você desiste. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo está te impulsionando nessa noite, dizendo: vai minha serva, vai teu servo, vai porque eu vou dar vitória, vai porque eu vou honrar, vai porque eu vou abençoar, vai porque eu vou fazer isso tudo para a glória do Senhor. Aprenda, irmãos, a não contar os teus sonhos para ninguém. Aprenda a sonhar, mas fazer as coisas na direção de Deus. Isaac, ele perseverou, porque não era, irmãos, aquele poço, não era aquele levante, mas Deus estava provando Isaac, para ver onde estava o coração de Isaac. Se Isaac estava disposto a seguir a direção de Deus, porque tem hora que se começa a agir, e aí a situação trava, parece que as coisas vão travar, vão parar, mas Deus está falando contigo: se você continuar, eu sou contigo.
Eu já falei isso aqui algumas vezes, várias vezes. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Ele cavou e deu água, cavou e deu água, cavou e deu água, porque o Deus dele fazia a diferença. O teu Deus faz a diferença. É o teu Deus faz a diferença. Você vai trocar e Deus vai abençoar. Você vai fazer, Deus vai abençoar. Glória a Deus. Mas para Deus abençoar, irmãos, eu tenho que entrar na oração. Deus me abençoa, Senhor. O que você começou que não iniciou com oração? O que você começou a fazer que você não começou orando? Pastor, já comecei a fazer, o negócio travou. Deus está falando, começa a orar. Deus, entra com providência, Senhor. Entra com milagre. Entra com resposta. Daniel, quando viu, irmãos, que a resposta não estava chegando, ele perseverou orando 21 dias, mas não parou de orar. Eu quero dizer para você que o diabo não vai poder resistir, irmãos, porque maior é Deus. Amém? E eu quero frisar isso aqui para você. A sua luta não é contra o teu próximo. E isso eu falo para todo mundo. A sua luta é contra o inimigo. O inimigo quer te parar, irmãos. O inimigo quer matar os seus sonhos. O inimigo quer parar a sua vida. Ah, pastor, eu tenho um sonho da minha casa. Eu tenho um sonho, pastor, de uma vida melhor. Eu tenho um sonho da faculdade do meu filho. Eu tenho um sonho de um trabalho melhor. Eu tenho um sonho de fazer um concurso. Eu tenho um sonho, pastor. Eu até brinquei outro dia, contei do meu sonho. Eu tinha 3 sonhos. Um eu comi, dei 2 para um para a Ana Luísa, e a Luísa elas comeram. Acabou o sonho. Mas qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho, irmãos? Seu sonho é qual? Comece a entrar em oração. Como é que eu faço, pastor, para continuar cavando, conquistando? É você ser ministrado por Deus. É você ouvir a voz de Deus no começo, no meio e no final. Amém, irmãos? E reconhecer que foi Deus que te fortaleceu. Porque por mim mesmo eu desisto. Por você mesmo você desiste, irmãos. Por isso que é importante se você sentar aí. É importante você ouvir uma palavra. É importante você ser ministrado. Porque Deus está abençoando os teus sonhos. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 16. Que Provérbios 16 vai falar uma palavra muito forte, irmãos, ao nosso coração. Amém, irmãos? 16, Provérbios 16, depois de Salmos. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 7. Depois você vai pular para o 3. Amém? Vou esperar os irmãos acharem. 16. Diz assim: o coração do ser humano, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. O que aconteceu com Isaac, irmãos? Quando Isaac perseverou, que eles pararam de dizer: esse poço aqui é meu. Porque Isaac cavava e dizia: esse poço aqui é meu. Os homens de Gerar fizeram isso. E Isaac foi cavar outro poço. Até que chegou o ponto deles não contenderem mais. Isaac colocou esse nome: agora esse aqui é meu. Amém, irmãos? Deus, se os teus planos, os teus caminhos forem agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os teus inimigos vivem em paz com você. Ao versículo 3: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizar. Amém, irmãos? Vai se realizar se você entregar as suas obras na mão do Senhor. Se eu coloco o meu dia, como a missionária Tina falou hoje, pastor, hoje nós entramos, eu profetizei, eu declarei junto com o pessoal lá da empresa, e a gente profetizou um dia de milagre, um dia de resposta, e Deus respondeu, pastor. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Ela estava agindo na fé, irmãos. Tem hora que o diabo quer te prender, quer te parar, porque ele sabe que a sua oração é respondida por Deus, porque é um pai ouvindo a oração de um filho. Tem hora que o inimigo quer parar a tua vida,
Ele não quer que você adore, não quer que você clame, não quer que você busque, mas maior é o Senhor que está contigo, liberando vitória, abençoando a tua vida, honrando a tua casa, honrando a tua família, para a glória do nome do Senhor. Então levanta nessa autoridade de Deus. Cadê as Déboras do Senhor? Lembra agora da irmã Leila, a irmã Leila faz isso, dessa maneira. Cadê as varões de Deus? Cadê as mulheres, irmãos, de oração? Cadê as mulheres, os homens de oração, irmãos? Devemos nos posicionar para buscar o Senhor. Devemos nos posicionar, irmãos, para adorar e dizer: Deus, nós tomamos posse, Senhor, porque o Senhor falou para Isaac que daria para ele aquela terra, irmãos. E o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Diga assim para o seu irmão: Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, meu amado? Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então o que os poços simbolizam, irmãos? Os nossos sonhos, as nossas metas. Você está cavando, está conquistando, está perseverando, amém, irmãos? A cada dia lutando, apresentando em oração, profetizando, e Deus está ouvindo a sua oração. E vai chegar o tempo de você adorar a Deus. Salmo 126 fala que o salmista falando que a nação de Israel estavam como aqueles que sonham, estavam vivenciando o sonho, estavam adorando ao Senhor pelo sonho. Pegaram a harpa e começaram a adorar, irmãos. Adore a Deus pela tua vitória, adore a Deus pela bênção que vai chegar, adore a Deus pelos livramentos, adore a Deus pela cura, adore a Deus pela unção, pela paz que Deus está derramando sobre o teu lar. Adore a Deus, porque é na sua adoração que você demonstra fidelidade a Deus, é na sua adoração que você mostra para o diabo que você é fiel a Deus, é na sua adoração, aleluia, que o diabo cai por terra. Amém, irmãos? Amém, amados? Amém. Então é adorando a Deus. Eu preciso adorar, porque eu confio no meu Deus. Pastor, meu coração está vacilante, meu coração, pastor, está temeroso. Se encha da palavra do Senhor. A Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo, irmãos. Deus vai arrancar o medo do seu coração e vai colocar fé. Deus vai colocar fé. Existe um dom na Bíblia, irmãos, dos 9 dons que tem, chamado dom da fé. Como é esse dom? Vou dar um exemplo. Estou aqui com a missionária Jaqueline. Eu estou com uma fé grande que eu vou comer um lanche por ela hoje. Mas não é um dom da fé, viu, irmãos? É a minha fé. Isso é algo fácil, né, filhos? Se deixar na minha frente, eu vou comer esse lanche por ela. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sim, eu senti uma Bíblia meio fraca. Mas eu estou crendo. Mas se é algo, irmãos, um milagre muito grande, presta atenção, que você pergunta para 10 pessoas: fulano, você crê ou não crê? Fulano, você crê nisso ou não crê? Essa multidão contra você, esses problemas contra você, presta atenção, o que Deus está falando? Josafá, a multidão tremenda. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele estava crendo. O que Deus está falando para você? Se você tem um dom da fé, se você buscar esse dom, você vai crer mais do que outras pessoas. Amém, irmãos? É um dom que as pessoas não pedem. Do lanche aqui é fácil, mas preste atenção. Aí, ó. Mas preste atenção, irmãos. O que Deus está falando para você? Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer aumentar a sua fé. Sabe o que Deus está falando para você? É tempo de você conquistar. É tempo de você conquistar. Você vai conquistar em nome de Jesus. Há portas que vão se abrir para você, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Portas vão se abrir, oportunidades vão vir. Diga assim: em nome de Jesus. Portas vão se abrir, oportunidades vão vir, e eu vou abraçar, e Deus vai ser glorificado. Diga assim: quem me vê, vai ver Deus agindo. Quem crê nisso, exalte suas palmas. Glória a Deus. Lembra que eu falei que é 2 mensagens em uma? Essa primeira foi sobre você vencer o seu sonho, mas a segunda agora é espiritual, dentro da mesma mensagem. Ele cavou para buscar o que, irmãos? Água. Na Bíblia, o Senhor lhe fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Que água é essa, irmãos? A palavra de Deus, a presença do Senhor. Quero dizer para você
o que Deus falou comigo hoje à tarde. Eu estava meditando, estava junto com a missionária Jaqueline aqui na igreja, e eu estava conversando com ela e meditando e falando com Deus também. E eu falando, meditando na ministração. E aí o Senhor falou para mim assim: olha, todo pastor, o Senhor falou algo para mim que eu já li esse texto muitas vezes e não tinha visto isso. Que texto é, pastor? De Ezequiel, irmãos, capítulo de número 37, que quando Ezequiel profetiza no Vale dos Ossos Secos. Quem conhece esse texto? Amém? Ezequiel profetizou, irmãos. E aí o Senhor falou para mim assim, ó: todo líder, todo pastor, ele é como Ezequiel. Eu nem compartilhei isso com ela. Ela está ouvindo agora. Todo pastor é como Ezequiel. Ele profetiza. E eu levanto o exército. Amém? E Deus falou assim: eu estou levantando um exército. Eu quero profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual. Deus vai fazer você uma tocha nas mãos do Senhor, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Deus vai te levantar no ministério. Deus vai te levantar para ser usado por Deus de uma forma grande. Cabe a mim só profetizar. E quando Ezequiel profetizou, veio um vento, irmãos, e grudou osso com osso, e tocou, e houve carne, houve juntas, houve ali os nervos, e aí formou aquele grande exército. Deus está levantando um grande exército nesse lugar, para impactar o inferno, para ganhar almas para Cristo, para que o nome do Senhor seja exaltado, e você faz parte desse exército. Quem quer exaltar o Senhor faz parte. Mas o diabo não quer que eu cave o poço. O que é cavar o poço aqui, pastor? O que é cavar o poço? O que é cavar o poço aqui, amém? Espiritualmente. Amém? Quem quer cavar poço espiritualmente? Presta atenção, não é fisicamente não. Quem quer? Se você cavar poço espiritualmente. Presta atenção, o que é isso? Cavar poço espiritualmente, irmãos, é quando eu entro em oração, eu me prostro e digo: Deus, eu vou, Senhor Pai, buscar a Tua presença, porque tem água espiritual para mim, tem revelações dentro da palavra para mim, tem, Senhor Pai, Deus, entendimento para mim. Amém, irmãos? Preste atenção. O que aconteceu? O Senhor falando para mim, irmãos, quando você tira tempo para estar com o Senhor, o Senhor falou para mim dessa maneira, e o Senhor falará nessa noite: quando tira tempo para estar comigo, quando tira tempo para me adorar, para se envolver comigo, para buscar minha presença, eu começo, aleluia, a trazer para Ele uma intimidade tão grande. E a água vem, irmãos, a revelação de Deus, a presença do Senhor, o entendimento de Deus, a unção do Senhor. Glória a Deus pelas maravilhas, Pai. Eu preciso, irmãos, dessa água. Aquela mulher falou em João capítulo 4, o Senhor falou assim para ela: dá-me de beber. A samaritana falou assim: como é que tu me pede beber se eu sou samaritano e tu és judeu? Aí o Senhor falou assim: se tu soubesse quem é que te pede, tu me pediria água viva e eu te daria. Que água é essa? Não era água daquele poço, era uma água espiritual. Precisamos dessa água, irmãos. Glória a Deus. Vou te explicar que essa água, irmãos, é você estar lendo a Bíblia aqui e você entender tudo que Deus falando com você. A missionária aqui falou há uns tempo atrás, ela falou para mim assim: filho, é uma graça tão grande de ouvir a voz de Deus. Pense em você ouvir a voz de Deus que fez os céus e a terra, irmãos. O Deus que faz milagre, o Deus que criou tudo. O Deus que conhece o entendimento de cada um, conhece o presente, o passado e o futuro. Já preparou para você o céu. Amém, amado? Já preparou vitória para você. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Então eu preciso cavar, irmãos, como pastor. E o diabo não quer, irmãos, ele vai querer entulhar. O que é entulhar, pastor? Aqui agora é o diabo colocar impedimento para você não orar, para você não ler a palavra e você não buscar a Deus. Porque quando você receber essa água, irmãos, vai te preencher totalmente aqui dentro. Verdade, Deus. O Senhor fala para Pedro: vou lavar os seus pés. Não, Senhor. O meu Senhor lavar os meus pés de maneira nenhuma. O Senhor falou: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
Então me lava por completo. Não, a minha palavra tem te purificado. Então essa palavra ela nos lava, irmãos. Ela nos limpa, ela tira tudo de todo o nosso coração, tristezas, angústias. Ela tira traumas, ela nos renova, ela nos enche. Essa palavra traz entendimento, ela cura a nossa vida. Sabia que se você ouvir a palavra aí e você receber a unção, sabia que só de você receber a palavra você é curado? Tem gente que é curado na hora da palavra, irmãos, porque aprende o que é de direito seu, o que Deus falou contigo. E aí eu te falo, o que é, pastor, achar água? Vou te explicar que é achar água, irmãos. Você está ouvindo uma mensagem, ou de alguém parou para ouvir, como Maria parou para ouvir, ou você está lendo, aí você sente aquela mensagem saltar aos seus olhos, aquela mensagem vindo ali, aquela palavra, essa mensagem é para mim, eu tomo posse. Amém, irmãos? Te contar uma que eu já contei isso aqui algumas vezes, eu amo. Foi uma das minhas primeiras experiências, irmãos. Assim que eu via Deus usando e Deus falou claramente, se a pessoa nem sabia o que eu ia fazer. Eu fui na igreja chamada Santuário de Deus. Eu passei por essa igreja ontem. Fica ali, perto do Hospital São Vicente, Vitória da Conquista. E aí a igreja do pastor Ranulfo. E aí eu fui há uns 20 e tantos anos atrás, uns 20 anos atrás ou mais. E aí eu cheguei lá, irmãos, eu sentei como você estava sentado. E aí eu ia comprar, já certinho, irmãos, eu ia comprar um sofá em 26 vezes. Era 26 ou era alguma coisa assim, na antiga Lojas Maia, que hoje é Magazine Luiza, né? Naquele carnezinho da Losango. Ele falou, agora eu vou comprar um sofá novo. Sentei lá, vou assistir o culto, e quando eu chegar, eu vou sair de lá, já vou para Lojas Maia, vou pegar meu carnezinho e vou comprar meu sofá. Sentei e tocar observando a palavra, observando. Aí teve uma hora que o pastor falou assim, irmãos, tem hora que a gente quer comprar em várias parcelas, e Deus não quer fazer assim, Deus quer dar à vista. Eu falei, Jesus falou comigo. Falou comigo. Coração acalmou, irmãos. O que aconteceu? Fui lá. Parei na mesma hora, irmãos. Não saí do culto já para ir para casa. Quando passou uma semana, Deus me deu o sofá à vista. Porque eu estava ouvindo, cavando, irmãos. Qual foi o meu cavar aqui, pastor? O poço. Eu saí da minha casa. Era um culto de segunda tarde, se eu não me engano. Eu não estava trabalhando num dia. Sentei como você sentou aqui e o Espírito Santo falou comigo. Não importa a forma, se você está cavando, se você está orando, está buscando, Deus vai ter a forma de falar com você. Ele vai te direcionar, amém, irmãos? Por esses dias eu falei com minha esposa em relação ao carro. Ela falou assim, ei filho, a gente vem no carro, vem no outro carro. O Senhor falou para mim assim, tenha paciência. Eu ia orar de novo, o Senhor falava, tenha paciência. A gente quer as coisas agora, né, irmãos? Mas havia uma direção de Deus. E na paciência Deus agiu. Em que sentido? Eu esperei, Deus falou, agora age. Eu falei, agi. E Deus deu vitória. Deus quer te dar vitória, irmãos. Deus quer te abençoar. Mas eu preciso entender que há um rio que vai correr para mim, que vai vir para me saciar, para me abençoar. Glória a Deus. O que está lá no fundo do poço, e eu preciso da minha parte. Qual é a minha parte, pastor? A parte de descer na oração, descer na madrugada, orar, clamar a Deus, buscar a Deus. Deus tem usado vasos, irmãos, já falou comigo já. Eu tenho um mistério contigo na madrugada. E todo mundo aqui, irmãos, se você ligar para mim 2 horas da manhã, eu estou acordado. 3 horas da manhã eu estou acordado. Eu passei 4 anos da minha vida dormindo 4 horas de relógio, 3 horas e meia. Acordava renovado, desse jeito. Tem gente que demora mais, né? Tem que dormir, a momento tem que dormir um pouquinho mais. Tem gente que tem que dormir 8, 9 horas, não é assim? Se eu dormir 4 horas, eu estou renovado. Mas na madrugada, irmãos, Deus tem um mistério comigo. Onde está o mistério contigo com Deus? Deus está falando que você lê mais a palavra, que não tem lido mais. O que você tem feito? O que você tem que deixar de fazer o que você fazia antes espiritualmente? Antes você fazia, tinha aquele costume. Daniel, qual era o costume de Daniel, irmãos? Ele
orava, virava com a porta para Jerusalém. É um costume. São costumes bons, irmãos. Costume de se prostrar, de falar com Deus, de orar, de clamar. Eu li um livro, irmão, chamado Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. E aí, toda vez, irmãos, que eu acordava, eu falava assim, depois do livro, Bom Dia Espírito Santo. E começava a falar com Deus. E aí teve um dia que eu não fiz, sabe o que o Senhor falou para mim? O Espírito Santo falou para mim assim: eu gosto quando você fala disso. Você fala dessa forma, Bom Dia Espírito Santo. São costumes, irmãos, que é bênção para as nossas vidas. Então eu preciso, irmãos, manter esse costume de orar, de clamar. A Bíblia fala que eles jejuavam, lá no livro de Atos capítulo 4, irmãos. Eles jejuavam e oravam, estavam unânimes no partir do pão. Hoje é Santa Ceia. É um costume da igreja sempre ter Santa Ceia, não é isso? Porque é muito importante. Não devemos deixar os bons costumes, irmãos, de buscar a Deus, de você ensinar o teu filho no caminho que deve andar, ensinar a orar, falar com Deus, ter o seu compromisso com o Senhor, porque Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Uns Deus vai exigir mais. Vai, irmãos, espiritualmente. Tem gente que tem ministério, irmãos, não existe na Bíblia ministério de oração, mas tem gente que tem um compromisso maior em oração, que tem hora que ninguém está vendo, mas a pessoa está lá na madrugada. Deus abençoe o pastor, continue, em nome de Jesus, amém? Não pare de orar por mim não. Eu falei isso para o tio da mensagem essa semana. Falei, tá orando, ora por mim, ora por mim. Tem gente, irmãos, que Deus clama mais, chama mais para ler mais a palavra, principalmente quem ensina. Você pode observar, a Bíblia fala que aquele que ensina, que se esmere em não fazer. O que é isso, pastor? Ele deve estar aprofundando. A pessoa que tem um chamado de mestre, ele tem que se aprofundar nas escrituras, tem que ler, tem que estudar, tem que ler livro. O pastor, irmãos, é que nem padeiro. Ele tem que ter um pão fresquinho todo dia. Você chega aquele pãozinho de sal crocante, não é assim você come? Lembrei uma vez, irmãos, eu comia tão rápido para ir trabalhar, que eu comi um pão de sal que cortou aqui dentro, aqui, sabe? A ponta da casca do pão. E aí eu fui para a igreja à noite. Aí Deus usou um presbítero e falou: tem uma pessoa que você comeu algo, cortou bem aqui, ó. Quem foi essa pessoa? Levantei a mão. Deus está te curando. Eu senti uma água, ó. A água de novo. Passou uma água assim, moço. Uma água passando. É uma água mesmo, se for a sensação. Não foi saliva, né? Foi uma água passando. Saiu o corte. Assim que Deus faz. Como é que o Senhor fez com aquele homem que estava no tanque de Siloé? Vai e lava. Com o quê? Com água. Lavou e viu. O que Deus estava mostrando, irmãos? A água ela serve para abrir seus olhos, serve para te abençoar, para te encher. Elias, quando precisou de água, ele fez o quê? Orou a Deus e perseverou em oração. 7 vezes o moço foi lá. Tu vê alguma coisa no céu? Não. 3 anos, 6 meses sem chover, irmãos. Mas na 7ª vez que orou, Deus derramou água e veio saciar toda a sede de todas as pessoas, não só da nação de Israel, mas de todo o mundo, porque havia uma seca. Há uma fome, irmãos. Há uma fome. Há uma sede, irmãos, que Deus quer saciar, que Deus quer abençoar. O diabo não quer que você venha acabar. Quer acabar, pastor? É você ler o mesmo texto várias vezes. É você ler, não entendi, vou ler de novo. Não entendi, Deus, vou orar aqui. Não entendi, Deus, me revela, Senhor, o que tu queres falar comigo? Aí Deus fala, lê de novo, você lê de novo. Lê de novo, você lê de novo. Até que os seus olhos são abertos. Aleluia, Pai, glória a Deus. Aleluia, Pai. Abra a sua Bíblia em Provérbios 15, versículo 29. E 30. Estou finalizando. Esse vai ser o último texto. Outro dia estava assim, irmão. Eu segurei a água e segurei o microfone. Fui beber a água e estava no microfone. Provérbios 15, 29 e 30. Amém? Tudo achou aí? Amém. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Amém? O brilho nos olhos alegra o
coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quando você descobre e você vê essa água fluindo aqui na palavra, há um brilho nos seus olhos, que alegra o teu coração e você toma posse. E aí essa boa notícia fortalece até seus ossos, irmãos. Pastor, eu estou com os ossos fracos. Então receba saúde. Salmista Davi falou lá no Salmo de número 6, que quando ele estava doente, até os ossos dele doía. Deus está fortalecendo a sua saúde, a sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Então o que Deus está falando para você? Se é financeiramente, se é um sonho, para a gente finalizar aqui, se é um sonho, se é um projeto, cava os poços, persevera fazendo, persevera estudando, persevera lendo, persevera conquistando, que Deus vai te dar vitória. Amém? Entre em oração, apresente o seu plano para Deus. Agora, quando é espiritual, pastor, aí é a mesma coisa. Eu vou cavar. Como é que é cavar aqui, pastor, agora? É você orar, é você jejuar, é você pedir para Deus. Deus, fala comigo, Senhor, eu quero dessa água. A água aqui já é espiritual. A água aqui já é, irmãos, glória a Deus, é a revelação de Deus, é a presença do Espírito Santo. Eu não sei você, irmãos, como é que é o seu dia a dia, mas quantas vezes eu orava a Deus, pedindo a Deus os dons espirituais, na madrugada orando, clamando a Deus, jejuando. Deus, fala comigo, Senhor. Deus, me dê discernimento, Espírito. Deus, me dê sabedoria. Eu pregava a palavra, irmãos, eu pensei, não tinha conhecimento nenhum de Bíblia. Pregava, eu não fui bem, ficava triste, mas fui perseverando em oração, e Deus foi derramando a água. Essa semana Deus usou um profeta para falar comigo: olha, estou eu trazendo uma mensagem forte para você, mudando, e eu tomei posse. Deus falou comigo, falou dessa mesma coisa há uns dias atrás, aí veio confirmando através do profeta. Amém, irmãos? Deus tem níveis maiores para nós, mas Deus quer que você se aprofunda para agarrar o que Deus tem para você. Glória a Deus. Tem uma, ela deve estar ouvindo agora, pastora, que é minha cunhada, pastora Ana. Ela é esposa do meu irmão, pastor Josué. E eu sempre achei, irmãos, lindo. Pensa uma mulher que louva de uma forma graciosa, uma unção de Deus louvando. E aí ela cantava em mistério, eu achava lindo, meu Deus, lindo cantando em mistério, irmãos. Deus tomava ela em mistério e começava a cantar, falar Jesus. São essas coisas, irmãos, que a gente vê Deus falando através dos vasos de Deus. Você olha e fala: Deus tem mais para nós, amém, irmãos? Então Deus quer te fazer prosperar em todas as áreas, espiritualmente, financeiramente, familiarmente, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus, Santo Senhor. Deus manda dizer para o diácono Charles dessa maneira: aleluia, Pai, glória a Deus. Vai vir um carro, amém, irmão? Deus está preparando um carro para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Deus está visitando aqui, ó, uma pessoa que está com mal-estar bem aqui, e é pressão arterial. Deus está tocando para abençoar, amém? Agora lá atrás, né, mano? É aqui assim, né? Pressão arterial, toma posse em nome de Jesus. Santo Senhor, Pai, glória a Deus, Tu és maravilhoso. Deus está visitando a missionária nessa área sua aqui, assim, com saúde. Toma posse, exalte o Senhor com as palmas. Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, Santo Jesus. Louvado e agradecido ao Senhor. Vamos colocar de pé. Você vai orar para Deus agora, orar a Deus, e vai pedir ao Senhor. Você vai pedir o seu sonho, a sua meta, e vai pedir para que Deus se revele a você. O Senhor falou para Miriam e Arão: com os outros profetas eu falo por visões e revelações, mas ao meu servo Moisés eu falo face a face. E hoje nós podemos entrar no Santo Santo, irmãos, e Deus pode falar com você, porque o véu foi rasgado. Há uma intimidade para nós. Senhor, queremos te louvar, Jesus, e te engrandecer. Ajuda-nos, Senhor, para terminarmos aquilo que começamos,
uma meta, um propósito, um curso, um sonho de construir algo. Deus, e o diabo veio para entulhar os poços, veio para querer parar, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Vamos continuar cavando, Senhor. Te peço também espiritualmente, Pai, que possamos também cavar, quer buscar, quer ler, quer orar, quer adorar, quer passar tempo contigo, Pai, para que essa água que está no fundo venha vir, meu Deus, até os nossos olhos, até a nossa vida e nos saciar, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Deus, manifesta para o teu poder. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Aleluia.